glória a Deus, aleluia. Deus está presente aqui, irmãos. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o representante de Deus na terra, como garantia de que nós não estamos sozinhos mais. Aliás, desde quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós nunca mais andamos sozinhos. Ele está sempre do nosso lado. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Maravilhoso é estar na presença dEle. Maravilhoso é poder adorar o nome dEle. Tem tantos prazeres neste mundo, mas nada se compara à alegria de poder estar na presença de Deus. Eu queria convidar você a aplaudir a Jesus mais uma vez. Aleluia. Vamos assim, ó. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche? Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, tua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, oh glória. Maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença, oh glória a Deus. Maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes, aleluia. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. 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 Aleluia. Eu acho que essa música, esse louvor, seria muito bem expressado pela mulher do fluxo de sangue.
Imagina aquela mulher que foi curada por Jesus depois de ter tocado nas vestes dele, cantando isso: maravilhoso é tocar em suas vestes. Não simplesmente porque está tocando em Jesus, mas porque quando você toca nas vestes de Jesus, dele sai aquilo que nós necessitamos e precisamos. Aquela mulher naquele dia precisava de uma cura. Talvez Deus esteja perguntando para você nessa noite: o que você precisa? Se você pela fé tocar nas minhas vestes, tudo pode mudar. Só mais uma vez: maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Oh Deus. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia! Pastor Gelson ministrando a palavra de Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos estar de pé. Salmo 146. Versos 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo o que neles há. O Senhor que permanece fiel para sempre. Amém? Podeis assentar. Pai, fala conosco. Dirige-nos por teu Espírito na revelação da tua palavra. Eu preciso, teu povo necessita ouvir tua voz. É a tua palavra que nos encaminha, endireita. É a tua palavra que nos faz caminhar na vereda que leva à vida eterna. Pelo que nesta noite eu te glorifico e peço misericórdia sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse texto fala do Deus de Jacó, que se revelou através de Abraão. E uma das afirmações mais maravilhosas que nós encontramos nesse texto, e o texto vai dizer que Deus é fiel. Deus é fiel. Só que nessa fidelidade existe dois extremos. Deus é fiel para cumprir toda a sua palavra, tudo o que Ele diz. Para aqueles que estão debaixo da obediência, as promessas são de bênção, de vitória, de vida eterna, de um reino que não vai ter fim, de uma paz incomparável, de uma alegria que não se encontra em lugar nenhum. Porém, esse mesmo Deus fiel também declara que Ele vai cumprir os seus juízos. Aquilo que Ele declara sobre o perverso, o rebelde, o pecador, o ímpio, aquele que rejeita Jesus como Salvador, Ele também é fiel e Ele vai cumprir tudo o que Ele diz. Então o temor tem que ser muito grande em nosso coração quando nos colocamos diante desta palavra ou diante deste Deus, e esta palavra nos revela que Deus é fiel. E Ele diz: olha, eu não terei o culpado por inocente. A nossa única salvação está em Cristo. Se não for a cobertura de Cristo sobre nós, nós estamos perdidos diante deste Deus que é fiel. Quando nós pegamos Salmo 139, o texto vai dizer
que não se pode esconder nada da presença dele. Ele conhece pensamentos, conhece a intenção do coração. Antes que a palavra saia da tua boca, ele já ouviu. Então esse Deus, ele é tremendo. E aí o que nós podemos fazer é nos humilhar, temer, tremer e nos submeter a esta salvação que ele nos oferece, que é esta graça bendita. O que me chama a atenção, queridos, e aí eu quero que vocês percebam, é que quando Tiago, ele vai escrever sobre as nossas palavras, as nossas promessas, Tiago diz assim: olha, não diga, amanhã eu vou fazer isso e depois eu vou fazer aquilo outro. Não diga desta forma, diga se Deus quiser. Se Deus quiser, amanhã farei. Por quê? Porque por mais que nós tenhamos a intenção de cumprirmos as nossas palavras, por mais que alguém não fale mentindo para enganar, por mais que alguém fale com intenção de cumprir a palavra, nem sempre, mesmo sendo fiéis e verdadeiros, conseguiremos cumprir as nossas palavras. Quantas não são as circunstâncias, as adversidades da vida que nos impedem de cumprir aquilo que prometemos? Eu me lembro do testemunho, e eu gosto de ouvir ele, apesar de discordar de algumas coisas da religião, não da fé, do Alejandro Bulhon. E ele ministrando sobre uma experiência que ele teve, porque ele tinha um compromisso de pregar para uma tribo indígena ali no Amazonas, na Amazônia. E aí de repente saiu de casa cedo e alguém indicou: olha, pode seguir essa trilha que você não tem como errar, você vai chegar na tribo. E ele foi. Diz ele, quando foi dando 6 horas, a noite caiu e ele se perdeu no meio da mata, da floresta. Chuvas torrenciais. Aí surgiu medo, pavor, tudo misturado. E ele é um homem de palavra, cumpre aquilo que fala. E ele, tentando achar o caminho, se escorregou numa ribanceira, caiu de morro abaixo, no meio de lama. E aí acontece um milagre. E eu acredito em milagre. Ele disse que ele estava desesperado, sem conseguir sair, porque havia muita lama em volta, e ele tentava subir, escorregava de volta. E ele, desesperado, começou a falar com Deus, pedindo misericórdia. Lá em cima, diz ele que ele viu a sombra de um índio. Ele sabia que era um índio, por causa das vestes, das penas. E aquele índio desceu o barranco com a maior firmeza, sem se escorregar. Estendeu a mão para ele, segurou e subiu, arrastando ele de morro acima. Conduziu ele até a tribo, aonde ele precisava ministrar, sem falar uma palavra. E quando ali chegou, todo mundo preocupado: pastor, mas a hora já passou, já acabou o culto, não sei o que houve. E o pastor começou a explicar a situação. E ele disse: olha, eu me perdi na mata, por causa da escuridão, não achei mais a trilha, e graças a Deus que esse índio aqui que me socorreu. Aí todo mundo olhou um para a cara do outro e: pastor, que índio? Aí ele olhou do lado e falou: esse índio que está comigo aqui. Estava um índio aqui comigo, ele que me trouxe. Pastor, não tinha índio nenhum do seu lado. Na realidade, queridos, o Senhor se faz de índio, o Senhor se faz de menino, o Senhor se faz de pobre, o Senhor se fez de homem para me salvar e salvar você. Ele se fez de Jesus Cristo. Você pode aplaudir o nome dele, glorificar o nome dele. Aleluias, aleluias. Ele disse: olha como Deus é fiel. No meio daquela selva, ele se transvestiu de índio para poder eu entender que era alguém que conhecia a mata, que entendia de tudo, que eu podia confiar. Ninguém viu o índio do meu lado, mas ele estava comigo. Eu senti a mão dele, ele me conduziu. Esse Deus é fiel. Ele é fiel.
Mas quando nós olhamos as nossas palavras, por mais que nós queremos cumprir, e o pastor queria cumprir o horário do culto, chegar no horário, mas o que aconteceu? Imprevistos. Então, imprevistos acontecem fora desta realidade. Nós temos ainda aqueles que mentem, aqueles que juram por alguém. E quando a Bíblia fala sobre juramento, jurar significa incluir alguém que é maior, que tem respeito, como Deus, né? Por isso que a palavra jurar tem muito a ver com Deus. As pessoas juram no nome da mãe, do pai. E eu quero que você perceba que a Bíblia Sagrada, o próprio Jesus vai nos convidar a não jurar, a não prometer, porque nós só conseguimos cumprir se Deus permitir, se a misericórdia dele permitir, porque nenhum de nós sabe até onde vai a nossa respiração, até onde vai o nosso fôlego de vida. O mesmo Deus que soprou, ele pode chamar de volta. Está tudo na mão dele, tudo no controle das mãos dele. Ele domina sobre tudo, ele é o Deus único e verdadeiro e é fiel. Se você pode, abra a sua Bíblia em Hebreus 6. Crendo que foi Paulo que escreveu Hebreus, o texto diz assim, no versículo 13: quando Deus fez a promessa a Abraão, olha o texto, queridos, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. E ele vai dizer, certamente abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. Então o que o texto está nos informando? Deus, ele é tão seguro e fiel em suas palavras, que ele jura por ele mesmo. É o único que pode fazer isso. Eu não posso, você não pode, porque nós não sabemos o dia de amanhã, aliás, os próximos segundos que virão. Mas ele sabe. Ele diz, olha, antes de mim, Deus nenhum houve. Depois de mim, Deus nenhum haverá. Eu sou o único Deus verdadeiro, eterno, imortal, invisível, mas real. Real. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Então ele jura por ele mesmo, por quê? Porque só ele pode fazer isso. Só ele tem a palavra fiel, verdadeira, e ele pode esperar o tempo que for. Ele tem a eternidade nas suas mãos. Ele é tão maior que tudo, que ele mesmo criou a eternidade. A própria eternidade é menos do que ele. Então não há como explicar Deus. Eu gosto muito de uma palavra, porque eu meditando sobre Deus, me aprofundando um pouco mais, eu falei, Senhor, não dá para te conceber. E realmente Deus é inconcebível numa mente humana. Ele vai além de tudo e de todos. Ele é incomparável. Quando você começa a mergulhar na presença dele, há um rio, né? Onde o texto diz, para que o profeta adentre o rio, aí as águas dão nos artérios, joelhos, cintura, e ele vai dizer, só posso atravessar a nado. Assim é o conhecimento, a sabedoria, assim é os mistérios de Deus. Paulo declara, profundidade de riqueza, insondável, inescrutável são teus juízos, teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem pôde compreender? Ninguém. Ele então traz para nós essas informações. Ele diz, eu juro por mim mesmo. Eu quero que você siga comigo dentro da palavra. Vamos rapidamente a outros textos aqui. E aí, se você puder lá em Amós, o capítulo 6 e o verso também
Verso 8. Olha o texto. Jurou o Senhor Deus pela sua própria alma. Ele jura por ele mesmo. Não tem ninguém maior do que ele. E só ele pode fazer isso. O Senhor dos exércitos. Abomino a soberba de Jacó. Aborreço seus palácios. Entregarei a cidade tudo o que nela há. Então o que Deus está dizendo? Deus está contra o povo que ele chamou, porque este povo vai entrar por caminhos de idolatria, feitiçaria, por caminhos de prostituição, caminhos que não agradam a Deus, caminho de violência, caminho de roubo, de homicídios. E Deus vai rejeitar este povo. E esse mesmo Deus que é fiel e que nos promete salvação e vida eterna em Cristo Jesus, ele também diz: olha, eu destruirei, eu não permitirei que viva. Ele disse para Samuel: eu já rejeitei a Saul. E queridos, imagina isso sair da boca de Deus. Imagina uma palavra dessa sair da boca de Deus contra nós. O que seria de nós? Se levantarem-se exércitos do mundo, o inferno se levantar, nós temos Deus ainda para recorrer. Mas se Deus se levantar contra nós, a quem recorreremos? Não há ninguém. Então Deus é este ser supremo, do qual nós devemos ouvir com atenção, meditar na sua palavra, e com muito temor receber a salvação que ele tem nos ofertado. E a única salvação, não existe outra. João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai voltar ao Pai, vai chegar ao Pai se não for por mim. Eu sou todo esse mistério do Pai revelado a todos nós para que pudéssemos alcançar salvação e vida eterna. Então, mesmo Deus fiel, ele diz: olha, eu ofereço a toda a humanidade um único Salvador. Ele não ofereceu religião, ele não ofereceu nada além do que Cristo Jesus, o Senhor. E este que foi pendurado, levantado na cruz do Calvário, e morreu em nosso lugar, morreu por nós, morreu por nossos pecados. Esse Deus fiel, irmãos, vai ser terrível. Vai ser terrível. A Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Ninguém vai ficar de fora. Independente de você ter recebido Jesus ou não, você vai ver Deus. Só que a Bíblia Sagrada diz que aqueles que receberam Jesus verão a Deus para entrar para o reino eterno. Mas aqueles que não receberam Jesus verão para ouvir o juízo eterno. Então estaremos diante desse Deus que é terrível. Quando eu leio ali, eu acho que é o capítulo 22, 21, 20, fugiu a memória, 20, de Apocalipse, o juízo final. Irmãos, aquele negócio me deixou tão apavorado quando eu entendi aquilo. Eu olhei para aquilo e falei: Jesus já é algo incomparável, sem palavras para descrever Jesus. Aí a Bíblia fala que ele vem reinar 1000 anos sobre a terra. E a terra continua, o céu continua, mas Jesus reina 1000 anos aqui. A Bíblia Sagrada diz que as nações se voltarão contra Jesus depois de 1000 anos, contra Jerusalém. Haverá então uma grande batalha, mas o texto vai dizer: descerá do céu. Olha o texto, irmãos. A Bíblia diz: um grande trono branco, sobre o qual está assentado este que nós estamos pregando, o único Deus verdadeiro e fiel, o Pai amado do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus, escute isso. Então, enquanto Jesus está na terra, a terra e o céu continua. Mas quando o Pai desce, o trono vem, a Bíblia diz: a terra e os céus fugiram da presença daquele que estava sentado sobre o trono, porque nada suporta a glória e a presença dele. Irmãos, é algo tremendo. Eu falo: Senhor Jesus, o que é isso? Porque João em Apocalipse vai ser arrebatado. Ele está em espírito,
Mas quando ele olha e vê o rosto de Jesus, ele fala assim: cai como morto. Ele cai como morto porque em espírito ele viu Jesus, o Filho. Imagina encarar o Pai. Imagina encarar esse Deus que é fiel. Queridos, vai ser tremendo. Então é melhor você tremer agora diante dele, cair de joelho, pedir misericórdia, perdão, receber Jesus como Salvador, abraçar esta salvação que ele oferece, porque você vai se encontrar com ele. E Deus alertou Israel. Deus alertou Israel dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Moisés foi chamado por Deus, escolhido por Deus, e Deus disse: Moisés, eu quero falar diretamente com o povo. Santifica este povo por 3 dias. Que eles não toquem em mulheres, não tenham sexo, relação nenhuma, se santifiquem plenamente para estarem diante de mim no monte. Queridos, e aquele povo foi, festa pura, vamos embora, vamos ver Deus. Mas quando eles viram a glória de Deus, o monte tremer e fumegar, raios e trovoadas, todo mundo, fale você com Deus, quem somos nós para estar na presença do Deus Todo-Poderoso? E era só a presença da glória dele, imagina ele presente, querido, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre, que nos deu Jesus para nossa salvação. Bendita a graça de Deus que nos enviou Jesus Cristo para nossa salvação. Se agarre a Cristo Jesus enquanto você respira sobre a face dessa terra, porque não existe outra salvação. Eu vou tentar chegar ao que eu quero pela misericórdia do Pai, mas segue comigo dentro da palavra. Olha o que diz em Gênesis, capítulo 15. Gênesis 15. Aqui há uma aliança feita entre Deus e Abraão, ou Abrão. O versículo 10 vai dizer assim: Abraão tomou os animais e partiu-os ao meio, e pôs cada parte diante da outra parte. As aves do céu vinham para tentar se alimentar destes animais. Abraão ficou ali porque Deus fez uma aliança, um compromisso, e existia, irmãos, e sempre existiu esses compromissos de sangue, né? Essas alianças de sangue. E esta aliança era justamente, eu creio que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, era justamente isso: olha, nós vamos fazer uma aliança. Aqui há alguns segredos dos mistérios, mas é bom que depois você estude. Eu ainda não estudei sobre isso, tá bom? Só estou falando. Porque aqui o texto fala que Deus chama Abraão para sair fora da tenda, né? E parece que é de dia, porque a Bíblia fala que Abraão vai ficar ali, e aí vai chegar a tarde, vai escurecer, o sol vai se pôr. Então Deus chama Abraão de dia e diz: olha para o céu, tenta contar a estrela. Ele não viu estrela nenhuma durante o dia. Como é que vê, como é que conta? Ele fala assim: será a sua descendência, incontável. Então não adianta tentar contar, enfim. Mas seguindo o texto vai dizer que Abraão fica ali diante daqueles animais. Por quê? A aliança era feita desta forma: olha, se eu não cumprir a palavra que eu estou falando contigo, que aconteça comigo o que foi feito a esses animais. Então as pessoas faziam este voto, e elas partiam os animais e colocavam as bandas, e os dois passavam entre os animais para confirmar aquela aliança. Era aliança terrível de sangue, de morte, aliança mesmo. Só que nesse texto, irmãos, o que acontece? Deus sabe que nenhum de nós é fiel o suficiente para cumprir as promessas. Deus sabe. Deus nos aceita pela nossa fé, mas não porque nós somos fiéis em tudo, compromissados em tudo, perfeitos em tudo, não. Então o Senhor vai fazer aqui uma aliança com Abraão, e quando você continua lendo o texto, a Bíblia vai dizer que um fogo vai passar entre aquelas partes. Abraão não passa, porque Deus está se comprometendo e jurando por Ele mesmo: Abraão, eu faço essa aliança eterna com você, e não depende de você nesta aliança, só de mim.
eu vou cumprir esta aliança, eu prometo e vou realizar. Isso é maravilhoso, isso é graça, isso é favor que não se merece. E Deus só fez isso com Abraão por causa da fé, porque Abraão cria em Deus, apesar da sua limitação, apesar das suas dificuldades, apesar das suas mentiras, dos seus pecados e erros. Ele acreditava em Deus, ele corria aos pés do Senhor, ele pedia misericórdia a Deus, ele confiava e sabia esperar em Deus sempre. Então Deus se agrada de Abraão por esta fé humilde, esta fé que se quebranta aos pés do Senhor. O que Deus detesta? Quando você pega textos como o povo de Israel que sai do Egito, Deus diz: esse povo de dura cerviz. Por quê? Pecam, erram, não se arrependem, não se quebrantam, não aceitam a solução que Deus dá, e a solução para os nossos pecados só tem uma: está em Cristo Jesus e no sangue que Ele verteu na cruz do Calvário. E se nós não aceitarmos, queridos, estamos perdidos. Não há outra esperança, não há outra salvação, não tem outro. Em Atos está escrito, né? A nenhum outro foi dado um nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser tão somente Jesus Cristo, nosso Senhor. Só nesse nome é salvação. Quando nós olhamos então para isso aqui, Deus se compromete, Ele fala: olha, eu comprometo-me com você, Abraão, e eu vou cumprir esta aliança. E esta aliança aqui, olha, 17, vamos para frente um pouquinho aí, o 17 e o 7, o texto diz assim, olha: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, ele falando para Abraão, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, como aliança eterna. Aliança eterna, isso aqui, irmãos, é algo para se estudar com muito cuidado, mas vamos lá: para ser o teu Deus e da tua descendência depois de ti. Então Deus se compromete. Irmãos, se Deus não tivesse se comprometido e tivesse passado com Abraão, nós estávamos perdidos, porque Abraão falhou e precisou da misericórdia de Deus. Se Deus não se compromete desta forma, sozinho, se Ele não jura por Ele mesmo, nós estávamos perdidos se dependesse da descendência de Abraão, porque dos que saíram do Egito, só Josué e Caleb conseguiram entrar na terra prometida, a turma toda aprontava. Irmãos, você vai olhando, é falha sobre falha, é pecado, não tem ninguém plenamente fiel. Então quando você vai olhando para esses textos, eu vou só para a gente chegar ao final aqui, olha o 18, vamos lá no 18, capítulo 18, você que tem a Bíblia aí, o versículo também 18. Deus, ele vai, irmãos, falar sobre essa aliança eterna, e aqui eu quero concluir. Há um mistério aqui que eu não vou saber declarar com mais profundidade, mas você vai entender, porque essa aliança é eterna. Então Deus faz uma aliança eterna com Abraão, prometendo a ele uma descendência e nações e reis e um povo sobre esta terra. E Deus, ele vai cumprir tudo isso e tem cumprido tudo isso. Então quando nós olhamos para essa aliança que Deus faz com Abraão, o que acontece? Olha como Deus é fiel, irmãos. É impossível, pergunta qualquer um, é impossível. Existe dentro do comunismo, os ditadores geralmente estudam e conhecem muito isso, que a partir da terceira geração para a quarta geração, as pessoas já começam a absorver como normal tudo aquilo que o ditador diz. Então eles vão incutindo nas gerações de tal forma que depois eles aceitam como se fosse normal qualquer regra absurda, depois de 3 ou 4 gerações. Escute isso, olha a fidelidade de Deus. Deus promete a Abraão, e por ele ser fiel, não porque o povo merece, mas por ele ser fiel, essa nação agora é destituída, espalhada sobre a terra depois da vinda de Jesus. Jesus Cristo vem à terra, é concebido, e aí nós vemos esse povo sendo espalhado por toda a terra. Passa-se aproximadamente 2000 anos. Irmãos, eu acho que é umas 250 gerações. Se for contar aí, é mais ou menos acho que isso. Irmãos, 2000 anos. Aí esse Deus disse para Abraão lá atrás: eu juro, eu me comprometo que eu vou abençoar a tua geração,
Aí Deus pega esse povo da onde eles estavam, irmãos, espalhados sobre a terra, leva de volta para Israel, e agora em 1948, Israel se levanta novamente como nação. Em poucos anos agora, menos aí de 70 e poucos anos, Israel agora é uma das potências mundiais de armas, de inteligência, de tudo. Por quê? Porque Deus fez uma promessa a um homem lá atrás, e Deus é fiel. Não importa o tempo que passe, se você permanecer na presença do Senhor, não importa o tempo, Ele vai cumprir toda a sua palavra sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Entenda isso. Bendito seja Deus. E aí nesse texto de 18, eu vou encerrar com esse texto. O texto vai dizer assim, Deus dizendo: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Olha o que Deus vai dizer: e nele, escute isso, irmãos, serão benditas todas as nações da terra. Há outros textos que dizem todas as famílias da terra. Então o que Deus está dizendo aqui? Deus iria ocultar de Abraão o que ele estaria fazendo, mas Deus agora vai revelar algo. Ele vai dizer: olha, não vai ser só a nação, não vai ser só a geração, não vai ser só os descendentes de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas pela promessa que eu fiz a Abraão. Então eu quero que você entenda e compreenda que o que acontece? Abraão gera Isaac. Isaac é o símbolo, se você estudar com cuidado, é o símbolo exato de Cristo. Vai ser aquele jovem puro sendo levado ao sacrifício, e Deus diz: olha, não precisa, porque eu já tenho preparado alguém especial para isso, para a salvação da humanidade. Não precisa sacrificar humano para mim. Então o que acontece nesse texto é que Deus, queridos, Ele vai dizer: olha, eu vou abençoar todas as nações da terra. Não vai ser só a nação que vai vir a partir do lombo de Abraão, não, todas as famílias. Então Deus está dizendo o quê? E aí eu quero que você perceba isso. Deus, Ele traz Isaac como aquele que iria gerar através dele uma nação, povos, enfim. Mas dentro desta geração, deste povo, Deus traz o filho dele. E aí que está a maravilha. Nós temos Isaac como aquele que é o filho da promessa, fisicamente falando. Mas nós temos Jesus, o filho da promessa, espiritualmente falando. E neste filho é que nós temos a garantia da vida eterna, da salvação. E agora eu quero encerrar, mas deixa eu tentar falar para vocês. Então entenda isso. Deus olhou para os seres humanos e disse: olha, não tem ninguém que possa permanecer fiel eternamente. Aí Deus olhou para os anjos e disse: não há ninguém que possa permanecer fiel eternamente, porque até os anjos caíram, e a Bíblia Sagrada diz que a terça parte foi expulsa do céu. Ele olha então para o Filho, e Ele vai fazer algo por nós, irmãos, que é, eu vou falar quase isso, inconcebível. Só Deus fazer um negócio desse. Ele chama o Filho, e Ele sabe que o Filho é sempre fiel, sempre fiel. O Filho foi fiel ontem, é fiel hoje, será fiel eternamente. Aí Deus olha para o Filho, o que Ele diz? Filho, eu amo Mônica, Joana, Maria, Salmo, Walter, eu amo, mas nenhum deles pode permanecer fiel perante a minha face, e pela infidelidade o meu juízo é morte. Eu preciso de alguém fiel eternamente entre mim e a humanidade, para que quando eu for cobrar, eu cobre de quem é fiel. Escute isso. Deus então estabelece Jesus como nosso Salvador. Jesus Cristo desce à terra. E aí, queridos, há um mistério aí que eu nunca vou talvez conseguir entender, porque Jesus Cristo é esse mistério com o Pai eterno lá atrás. Nem Israel ainda entende isso, porque Deus ocultava Jesus nele, que eles eram um, tão perfeito que não se podia ver Jesus. Ele e o Pai, ele diz: eu e o Pai somos um. Jesus Cristo vai ser agora
entregue por nós, é nascido sobre a face da terra, recebe um corpo humano, ele vai morrer na cruz por causa dos nossos pecados, o juízo de Deus cai sobre ele, não porque ele havia cometido pecado, mas porque ele carrega os nossos pecados e as nossas culpas, nos representa diante do Pai, o juízo do Pai cai sobre ele, ele paga o preço altíssimo na cruz pelos nossos pecados, ressuscita porque ele não tem pecado. Quando ele ressuscita, ele vai chegar para Tomé e vai dizer: olha, toque em mim um espírito. Então veja isso, Jesus antes era um espírito, agora ele vai dizer: um espírito não tem carne nem osso, vê que eu tenho carne e osso. Então Jesus agora deixa de ser aquele espírito com o Pai e vai se tornar o Filho do homem, alguém que nós não conseguiríamos jamais conceber. Ele era um com o Pai, desce, assume agora um corpo humano. E o que Deus fez? Que mistério, irmãos, que há nisso. Nós temos agora alguém nos representando diante de Deus, irmãos, diante de Deus. Então agora nós estamos conectados com Deus, não por causa da nossa capacidade, fidelidade e merecimento, não, porque nós temos um mediador entre nós e Deus, nós temos um advogado, nós temos um Salvador, e Ele é homem 100%, e é Deus 100%, e Ele está entre Deus e nós, intercedendo por nós todos os dias. A Bíblia Sagrada diz que Ele derramou o seu sangue. E aí quando você pega a Bíblia Sagrada, irmãos, a hora já foi, não está parado aquele relógio? Misericórdia, eu estou olhando para ali, ó, eu estou achando que, ó, me perdoe. Então, fugiu até aqui o raciocínio, olhei e me assustei que o relógio continuou parado. Mas então quando Cristo se entrega por nós, escute isso, não há nada mais precioso do que o sangue que corria na veia dele, o sangue dele. Impossível alguém ferir Deus, mas Deus se fez homem para ser ferido pelos nossos pecados e nos libertar. O sangue que jorrou dele, na realidade, era a nossa cura, era a nossa salvação. A Bíblia Sagrada diz que sangue de bode, de carneiro, de animal não pode purificar ninguém de pecado, mas a Bíblia Sagrada diz que o sangue dele foi derramado uma única vez, e há tanto poder neste sangue, tanta perfeição nesse sacrifício, que uma única vez sendo derramado, Paulo vai dizer assim: porém, este mesmo sangue que foi derramado uma única vez, ele serve por toda a eternidade para a remissão daqueles que se chegam a Deus arrependidos através de Cristo Jesus, recebem Cristo como Senhor e Salvador, aceitam o Cordeiro de Deus que foi enviado a todos nós para nossa remissão. Quando nós olhamos então, e eu encerro com esse texto dizendo: olha, bem-aventurado, não é os que lavaram, não é os que vão lavar, não, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Todos os dias que você dobra o joelho diante do Senhor, todas as vezes que você se lembra de Deus e coloca-se aos pés dele, clama em nome de Jesus, este sangue te cobre. Deus olha para você e Ele não vê você. Diga: Deus não me vê, antes de me ver, Ele vê Jesus que está entre mim e Ele vê Jesus, Ele vê o sangue de Cristo te cobrindo, e Ele te aceita na presença dEle, por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só há salvação neste nome, e esse Deus fiel está nos aguardando na eternidade, e bem-aventurados serão todos aqueles que ali chegarem e tiverem do lado Jesus Cristo para advogar a sua causa. Mas muitos chegarão ali sozinhos. Ah, mas eu tinha religião. O que Deus tem a ver com religião, irmãos? Não, mas era registrada no cartório. Acorda. Ah, mas o pastor, o padre, fulano, o papa falou que se eu fizesse isso, fizesse aquilo. Acorda. Faz o que a Bíblia manda, o que Deus manda. A Bíblia Sagrada diz assim, ó: eu velo pela minha palavra para cumprir.
vai cumprir tudo o que está escrito aqui. Aliás, já está se cumprindo. Tudo que está acontecendo não é por acaso. É Jesus dizendo: eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. Que você se desperte para esta realidade. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, receba, porque só tem Ele, ninguém mais, ninguém mais. Se coloque sobre os seus pés. Bendito seja Deus. Oh Jesus, coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero orar por você, orar com você, por sua família. Que nenhum da tua casa se perca, que você receba a única salvação que Deus oferece. Pai, nós entramos diante da tua presença. Ah, Senhor, quem somos nós para estar diante da tua presença? A tua palavra diz que pela graça nós somos salvos. Não são por obras, por merecimento algum, é pela tua graça bendita. É por teu amor, misericórdia, bondade. Por isso, na noite deste dia, eu entro na tua presença, insignificante como sou, indigno como sou, sem méritos como sou, mas totalmente dependente de Cristo, do Cordeiro, do sacrifício, da entrega, do sangue. Dependente desta graça revelada em Cristo, do Senhor Jesus, é que eu clamo a Ti em favor de cada vida, de cada família, de cada coração que aqui está nesta noite. Vem, Pai, com o Teu Espírito, vem com o Teu poder, com a Tua unção, liberta vidas, cura vidas, restaura a comunhão, salva e liberta, traz temor aos corações. O temor do Senhor, meu Pai, é o princípio da sabedoria verdadeira. Incendeia o coração destes que aqui estão e de todas as famílias que aqui estão representadas com o verdadeiro temor do Senhor. Eu abençoo cada família e peço sobre todos perdão, graça e misericórdia em nome de Jesus. Que o Senhor se compadeça de todos nós, das nossas famílias, dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Que o Senhor se compadeça, Pai, da nossa casa, do nosso lar, e seja conosco. Eu entrego cada vida, cada família diante do Senhor e por tudo lhe agradeço. E que nesta noite seja noite de reconciliação, de salvação. Seja noite onde corações se abram e se rendam e se entreguem a Ti. E reconheçam que não existe outro Salvador e só o Senhor Jesus. Eu abençoo a todos o nome do Senhor Jesus. E sobre todos peço graça e misericórdia. E você que recebe, diga amém. Diga graças a Deus. Aplaude a Ele com força, glorifica, faz barulho. É para Ele, é mais forte. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Bendito seja Deus. Olha, o horário já estourou, mas só isso aqui, ó. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Quem sabe canta. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre.
para sempre, ó Senhor, para sempre, ó meu Deus. Deus vos abençoe. Deus abençoe. Podemos encerrar, filho? Amém? Que aplaudir é para Ele, glória a Ele sempre. Aleluia! Esse lugar é uma bênção. É bom estar aqui, essa garagem é abençoada. Faz assim com suas mãos. Olha, se você quer receber Jesus como Salvador, a oportunidade é agora. Nós vamos estar encerrando com a bênção apostólica, e você levante uma das suas mãos e recebe a Cristo, só isso. Alguém que quer receber a Cristo como Salvador, só levante uma das suas mãos. Alguém nesta noite? Levanta bem alto aí, acima da sua cabeça, eu quero ver sua mão. Pode levantar bem alto. Alguém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória, de portas abertas, de boas novas. Que essa semana seja uma semana do derramar do Espírito Santo sobre a tua vida, da graça de Deus em abundância, superabundante, sobre a tua casa e a tua família, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Deus os abençoe. Amém. Está encerrado, filho.